Bom, então o que é a institucionalização? A institucionalização ela é crucial na compreensão de novas democracias, tá? Nas palavras do próprio autor, institucionalização significa um processo pelo qual uma prática é amplamente reconhecida quando não universalmente aceita. Os atores criam expectativas e desenvolvem orientações e comportamentos baseados na premissa de que tal prática ou organização continuará existindo, né? Então, de certa forma, os nossos comportamentos humanos, nós pressupomos que algumas coisas continuarão existindo, evidentemente. Olha, eu vou fazer um depósito na poupança lá, me sobrou um dinheirinho no final do mês. Se tu confia naquela instituição bancária, tu tem confiança que ela vai continuar existindo e não vai quebrar, né? Claro, hoje tem um fundo garantidor de crédito, enfim, etc. Mas evidentemente que tu não vai botar teu dinheiro em algo, e se não for um banco ou de repente, se tu não tiver a certeza ou pelo menos uma forte orientação de que aquilo vai continuar existindo, né? A próprio sentido de trabalho na vida humana, né, faz isso. Se a gente acha que vai vir uma pandemia mais forte e todo mundo vai morrer dentro de um mês, bom, né? Como é que será que os humanos agiriam? Com certeza não como estão acostumados, porque mudaria toda uma maneira de pensar. Isso é importante, pessoal, para vocês terem a noção do o quão importante isso é quando a gente fala sobre política, né? Nós já vamos ver algumas questões, tá? Segundo Huntington, que é o autor clássico que eu já falei várias vezes para vocês, que foi baseado essa ideia pelo Mewing, né? Institucionalização é o processo pelo qual organizações e processos adquirem importância e estabilidade, ou seja, tem que ser algo estável. Se for instável, não está institucionalizado. E aí, muito teve, tá, debates, até teses de doutorado sobre o grau ou não de institucionalização do sistema partidário brasileiro. Alguns achando que é mais institucionalizado, outros que é menos. Eu sou um dos que acham que é menos. Também concordaria com o Mewing, tá, pessoal? Acho que às vezes a ciência política confunde algumas coisas. Já vou mostrar para vocês por que eu falo isso. Mas antes de falar isso, é importante dizer que o autor diz que não há uma linha linear, ou seja, ele não acha que a institucionalização começa, ela vai subindo, subindo, subindo. Não, e ela não é também teleológica, ou seja, nós não sabemos aonde vamos chegar. Alguns movimentos de reforma política ou do próprio contexto político podem fazer com que um país que era tido como muito institucionalizado, tá, ele se desinstitucionalize. O exemplo eram os partidos políticos, se eu não me engano, o AD e COPEI da Venezuela, que eram partidos que governavam por décadas a Venezuela até mais ou menos meados da década de 90, tá? E passaram por um processo de desinstitucionalização com a eleição, por exemplo, do Chávez, né? Ou antes mesmo da eleição do Chávez, já na segunda metade da década de 90, tá? E até hoje a Venezuela ela é tido como um exemplo de digamos, de bagunça, né? Não estou aqui também, não vou fazer uma leitura ideológica a respeito do governo do partido do Chávez, que está há 20 anos no poder, mas também, né, isso todo mundo sabe, isso concorda que realmente é uma situação instável, a situação venezuelana nas últimas décadas. Quanto à questão da qualidade da democracia, tá, a visão do autor ela é instável, tá? Digamos assim, nem sempre a alta institucionalização ela é sempre positiva, tá? Ou seja, ela não tem uma relação tão clara também com a qualidade da democracia. Só que, ao longo do livro, se tu observas ele falando, tu consegue observar que, na verdade, ele sim tem uma visão, digamos assim, mais negativa sobre sistemas partidários que são pouco institucionalizados, tá? Então, aqui, quais são as dimensões das institucionalizações? A primeira é a estabilidade, tá? Ou seja, quanto mais houver estabilidade, tá?
os sistemas com alta centralização, os partidos políticos devem manter sua força eleitoral. Ou seja, quando os partidos estão totalmente estáveis, é porque eles estão mantendo a força eleitoral. Essa é uma das dimensões da institucionalização. Este índice, então, o melhor índice é o de volatilidade eleitoral, que foi criado por Moody Pedersen, tá? Que ele pode ser tanto o número de votos quanto o número de assentos, por exemplo, nas casas legislativas. Tá? Tu pode calcular de uma forma ou de outra. Em geral, se calcula por votos. Então, tu tem que ter pelo menos 2 eleições, né? Onde, por exemplo, esse P e V aqui significa a proporção de votos na eleição I e aqui a proporção de votos na eleição X. Então, vamos supor o seguinte. Tu pega um partido agora, né? Teve eleições para a Câmara de Vereadores em Erechim. Então, digamos, sei lá, vou pegar aqui o caso do PTB. Aí o PTB, de repente, numa eleição aqui fez 10 e na outra eleição aqui fez, por exemplo, 5. Então daí tu soma 10 mais 5, é módulo, ou seja, não importa se foi para mais ou para menos aqui. Então 10 e 5 aqui vai ficar, tu soma, né, e divide por 2. Então vai ficar, na verdade é a diferença, né, que tu vai medir, não é o número de votos. Então aqui na verdade a diferença de votos de eleição de 10 para 5, ela foi uma diferença de 5, né? A proporção de votos diminuiu, tá? Então foi 5 dividido por 2 vai ser 2,5, né? Considerado. Só que isso tu faz com todos os partidos. Na verdade, o ideal é tu fazer com todos o sistema partidário, tá? Então, tem essa fórmula aí. Existem vários estudos que mostram como calcular isso, mas é simples de calcular, tá, pessoal? E aqui nós temos a volatilidade dos votos, então, para as câmaras baixas. Olhem só, no período de pós-Segunda Guerra até 94, os Estados Unidos tiveram 25 eleições para as câmaras de deputados, tá? E a volatilidade média de apenas 4. Vejam como ela foi baixa, tá? A Suíça também, baixinha, Finlândia. Vejam como tem muitas eleições aqui, né? Todos esses países têm bastante eleições. Aqui um exemplo, por exemplo, o nosso Uruguai, que até passou por um regime militar também, tá? A volatilidade média é mais baixa, 10%. A Espanha, 16%. Depois ali de Franco, né? A França, desde a Segunda Guerra lá, 14 eleições, 18%. A Argentina também, quase 20% aqui, né? E o Brasil já pula para 33%. Bolívia, Rússia, Peru são então países que têm menos estabilidade em suas eleições para a Câmara Baixa. Então isso está indicando que os países mais industrializados nessa dimensão de estabilidade seriam, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que há muito tempo são os democratas e os republicanos que operam basicamente na política norte-americana. Tá? Isso aqui eu vou passar porque isso aqui é uma coisa muito específica, tá, pessoal? Qual que é a segunda dimensão, então? É o enraizamento social, que está ligado bastante à noção, tá, de clivagens sociais do Lipset e do Rockham. Por que surgem os partidos diferentes, né, pessoal? Quando lá no seu surgimento? É porque existem grupos, estruturas sociais anteriores, vai dizer Lipset e Rockham, que são basicamente da sociologia política, e vão dizer que essas diferenças sociais desses grupos é que vão originar os diferentes sistemas partidários europeus na década de 20, por exemplo, e que vão ficar estáveis até 1960, quando eles estão escrevendo o livro, terminando de escrever. Então, segundo eles, houveram duas grandes revoluções, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Nacional, né? Basicamente, eles querem dizer, eu acho que com essa Revolução Nacional, a formação de Estado-nação no século XIX na Europa, enfim, né? Então, como é que as pessoas se baseavam, né? Então, algumas pessoas formavam partido porque umas eram cristãs, outras eram protestantes, né? Então, a religião foi uma grande clivagem, né? Uma grande divisão social, e as pessoas se baseavam muito por isso. Então, tem exemplos nesse livro a respeito disso em alguns países europeus. A questão de classe social, evidentemente, né? Os partidos trabalhistas foram formados
em sua grande a base social eram os operariados, o movimento operário, né? Depois também nós temos uma outra divisão que é o centro versus periferia, ou seja, muitas vezes áreas centrais dos países não votam conforme áreas mais periféricas. Aquela ideia de que de repente o interior é mais conservador. Isso não é só para o caso brasileiro, norte-americano, isso também serve para outros países, tá? A maneira de se pensar é diferente. E o meio urbano versus o meio rural, ok? Ou seja, as pessoas da cidade votam de maneira distinta, às vezes, das pessoas do meio rural. Então, o enraizamento social, da mesma forma que a estabilidade, ele torna menos provável a mudança de voto de uma eleição para outra. Então, assim, inversamente, tá, vai dizer o meio, quando os partidos têm fraca penetração na sociedade, há mais eleitores independentes, e isso quer dizer que um número maior deles poderá mudar de preferência partidária entre uma eleição e outra, criando um grande potencial de volatilidade eleitoral. Tá? Então, na verdade, a gente utiliza a volatilidade eleitoral, nas verdades, como uma aproximação, ou seja, significa que quando tem muita volatilidade não tem enraizamento. Ou seja, não é comum, pessoal, se as pessoas votem geralmente no mesmo partido, o partido ganhar muitos votos ou perder muitos votos de uma hora para outra, né? Essa instabilidade não acontece em sistemas mais estáveis. Para além da volatilidade eleitoral, né, para mensurar enraizamento social, também se faz uma pergunta nos países que é a preferência partidária. Tá? Ou seja, quando tu pergunta preferência partidária, pessoal, só não se esqueçam que ela é um pouco mais suave do que a identificação, né? A identificação partidária, ela serve como um parâmetro um pouco maior, né? Porque as pessoas realmente se identificam com aquilo e sempre votam no partido. Quando as pessoas dizem que tem preferência, as pessoas dizem, eu voto na maioria das vezes nesse partido, mas muitas vezes não sou tão leal a esse partido sozinho, né? Eu voto em outros, né? Então, eu, por exemplo, não tenho identificação partidária, não sei quanto a vocês, eu tenho uma preferência partidária, preferências, né? Porque eu voto num partido, voto no outro, eu não voto em geral no mesmo partido. Quem tem identificação costuma sempre votar no mesmo partido. E no Brasil isso é mais raro, tá, pessoal? Eu diria que no Brasil, atualmente, se pessoas que sempre votam no mesmo partido, eu diria que hoje, talvez, pessoal, fosse em torno de 15%, né? Não mais do que isto. Né? Aqueles que votam exclusivamente sempre naquele partido. Eu acho que talvez esse número seja até menor, mas, né, entre 10% a 15% seria uma certa garantia aí. Então, por exemplo, em países em sistemas mais nacionalizados, como a Europa, a preferência, às vezes, na pesquisa lá, quando ele falou, ficava em torno de 60% a 70% da população. Tá? Inglaterra, por exemplo, na década de 90 chegava a 80%, né? Tem o Partido Trabalhista, o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Tem a República Tcheca com 40%, que esses aqui são mais novas democracias, né? Após a queda do muro, Eslovênia 30%, Hungria 20%, Polônia 15%, Espanha 30%, Itália 63%, uma Itália também bastante preferência por um partido. Uruguai, aqui teve na América Latina uma pesquisa em 96 do Latino Barômetro, se eu não me engano, que dizia que 2/3 dos uruguaios tinham preferência, né? Acho que geralmente os blancos naquela época e o Partido Blanco, acho que o Partido Colorado, né? O caso uruguaio, e os argentinos um pouco menos, 38%, Chile também não tanto, 36%, Venezuela 33% e Brasil 32%, tá? Isso quando ele está fazendo a pesquisa. Hoje, se fosse realizado, eu acho que seria um número um pouquinho inferior, em torno de 25%, talvez 20% a 25%. Talvez vocês possam ver isto também, né? A média do Brasil, ela vem oscilando, né, desde 1990 entre 35 a 40, tá? Na verdade, ela em torno de 35, porque ela caiu nos últimos anos, a identificação. No caso, a preferência pelo PT diminuiu, né, depois da crise, e o PT era, dentre os partidos, aqueles que tinha maior preferência, tá? Embora, não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade, o maior número de filiados nos últimos anos sempre foi do PMDB e não do PT, tá? O PMDB sempre teve um número de filiados, o PMDB sempre teve uma grande estrutura.
Uma coisa que a gente faz, tá, pessoal, também é a congruência de votos do mesmo partido para eleições diferentes, ou em inglês, street ou split voting, ou seja, ou quando é straight voting, tu vota em partidos iguais, e quando é split, que nem banana split, dividido, né, pessoal? Vota, então, partidos diferentes para cargos distintos, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma tabela. Essa tabela mostra a diferença de votos entre as eleições do partido do presidente para a Câmara e do partido do presidente para a presidência da República. Então, no México, por exemplo, ainda sobre muito da influência do PRI, no caso mexicano, ali do início da década de 80 até 94, só 3 eleições, a diferença média, olha como foi baixinha, só 3%, né? No Peru 10, Estados Unidos 10, Paraguai 10, Argentina 11, tudo pouquinho, né? Aí vejam esses dois últimos aqui, Equador e no caso o Brasil é que só tinha uma eleição, né? Porque ele não tinha tido muito tempo para realizar a pesquisa nesse sentido, mas ele poderia ter incluído a eleição de 1990, que eu não sei porque de achos ele não incluiu aqui, né? Em 1990. Talvez porque era tão fraco que não existia o partido do Collor. Não sei se vocês sabem, o partido era inexistente, né? Ele foi criado justamente para acomodar digamos, a candidatura do Collor. Tá? Em 94, essa diferença aqui, ela se deu basicamente da diferença de votos da Câmara do PSDB para a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que ganhou com mais ou menos 52% dos votos. Naquela época, essa questão dos votos válidos era um pouco diferente, enfim, mas provavelmente, então, deva ter feito uns 8% PSDB, tá? Para a gente ter uma noção de quanto realmente tem uma diferença muito clara as pessoas votarem para uma figura, né, como Fernando Henrique, como Lula, como Dilma e como Bolsonaro, e que elas muitas vezes não dão bola para o partido que acomoda essa candidatura. Então, em alguns lugares, né, os sistemas partidários mais longos são muito mais fortes quando comparados ao Brasil, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma outra tabela. Em meados da década de 90, né, os votos que foram dados por partidos que foram fundados partidos antigos, até 1950 na Câmara Baixa. Então, no caso dos Estados Unidos, quase que a totalidade de votos ainda continuava sendo a dos clássicos democratas e republicanos. Assim como até hoje, né, pessoal? Como a gente viu na campanha para a eleição do Trump. Aqui, por exemplo, na Noruega, são esses partidos aqui, né, 90%, 89%, ou seja, mesmo depois de muitos anos, eles continuavam a ser a grande referência partidária para esses eleitores, mesmo depois de tantas e tantas gerações, né? O caso, por exemplo, do Paraguai em 93, o caso da Argentina em 95, né? O Brasil aqui, ele colocou PDT, PTB e PSB, só que na verdade nenhum desses existia em 1900 até 1950, da maneira como ele colocou aqui. Então dá para dizer que aqui é praticamente zero. Ele ainda colocou 13. Eu discordaria da classificação que ele fez, ok? A idade média dos partidos relevantes em 1996. Então, nos Estados Unidos, a idade média dos os democratas 168 anos, os republicanos 140. Aqui, ó, na Colômbia, os liberais conservadores, olha quanto tempo tinham, 147 anos. Uruguai, o Colorado, a Frente Ampla e o Nacional, né? A Frente Ampla que é um pouquinho mais nova. A Frente Ampla do Mujica, por exemplo, e do ex-presidente Tabaré Vázquez, que faleceu recentemente essa semana, né? Ou semana passada, não me lembro. Paraguai, olha quantos anos tem os partidinhos mais antigos. Argentina, a União Cívica Radical, né? E os judicialistas, tem bastante tempo também, tá? Aqui o Equador, Venezuela e por último, claro, o Brasil, né? Que os partidos recém tinham sido mais fundados. Os mais antigos, no caso, eram o PMDB e o PDS, que ele colocou como um partido novo, o que eu discordaria, né? Porque era a antiga Arena, o que levaria um pouco a média brasileira para além, pelo menos, da média do país aqui, que é Portugal, né? Que são os socialistas e o social-democrata. Tá? Vamos continuar as próximas dimensões no próximo vídeo.